Olá, turma, tudo bem? Quero dar as boas-vindas aí a todos vocês que estão nos assistindo em casa, seja pela TV, pelo YouTube, pelo nosso aplicativo Aula em Casa. Sejam todos bem-vindos para a nossa aula de Educação Física. Eu sou o professor Kim Raoni e vamos ver qual é o conteúdo que nós temos para a aula de hoje. Então, a nossa aula é a aula número 9, com o tema A Importância Corporal. Então, aqui nós vamos ver qual a importância que tem essa tão falada cultura corporal, né, que é um objeto de estudo da educação física. Por que é tão importante estudá-la? Então, hoje, a educação física ela já atinge uma outra visão, né, muito mais ampla, do que além somente jogar, né, praticar esportes dentro da escola. Na verdade, a educação física vem trazendo um novo olhar para toda a diversidade de temas que foram construídos ao longo da história humana, né, e que se transformou numa cultura que é denominada hoje de cultura corporal. E isso vem há muito tempo, certo? Como é que surgiu essa questão da cultura corporal? Vejamos aí. Então, a cultura corporal ela passou a adquirir uma grande importância desde a pré-história, quando o homem pré-histórico começou a colocar significados para todos os movimentos que ele realizava. Então, diferente dos outros animais, né, os animais irracionais que fazem os movimentos deles de forma completamente instintiva, nós, seres humanos, realizamos os nossos movimentos carregado de intenção. É uma intenção e essa intenção é completa de significados. Você não move um braço somente por mover. Quando você move um braço, é geralmente para alcançar algo, é para realizar uma tarefa, é para escrever, é para segurar na mão do filho, da filha, do irmão, é para você fazer N tarefas, né? Então, cada uma delas tem um significado, certo? Não é tão simples assim. E esses significados, eles são passados de geração a geração. À medida que o homem foi evoluindo, ele foi agregando mais significados para todos os movimentos, a ponto deles se tornarem categorias, que nós mais tarde vamos ver aí quais são elas, né? Esportes, jogos, lutas, danças, cada uma delas com significados próprios. Mas qual é a importância que o movimento tem para o ser humano? Por que é tão vital? Por que o ser humano é movimento puro? Pelo simples fato do seguinte, olha só. Nós conhecemos o mundo pela relação física, ou seja, pelas sensações que sentimos através dos nossos sentidos, que são estimulados pela estética. Então, a organização do mundo, de um modo geral, está relacionada com o nosso corpo. Isso quer dizer o quê, minha gente? Quer dizer que é através do meu corpo, é através do corpo de vocês, que vocês se relacionam desde pequenininhos, desde quando vocês eram bebês. Vocês se relacionam com o mundo ao seu redor, certo? Como? Tocando, interagindo, observando, utilizando todos os nossos 5 sentidos. Está vendo ali as imagens, ó, dos sentidos? Olfato, visão, audição, paladar, tato. Então, desde quando nós somos bebês, a gente começa a interagir utilizando tudo isso, né? Se você observar a criança bem pequenininha, ela quando começa a engatinhar, começa a conseguir pegar os objetos, ela tudo quer levar na boca. Ela quer cheirar, ela quer tocar, ela quer ver, quer ouvir barulho. Então isso é a maneira que ela tem de interagir, de conhecer o mundo ao redor. E à medida que a gente vai crescendo e cada vez mais se apropriando dos objetos ao nosso redor, a gente vai se relacionando de formas diferentes e ao mesmo tempo o mundo ao nosso redor nos influencia também. Então, o movimento recebe significados para cada cultura e para cada época diferente. À medida que nós vamos avançando no tempo,
o movimento que a gente tem naquele momento, ele pode se transformar, né? Ele pode adquirir um novo olhar, ele pode modificar completamente, ou até mesmo permanecer, né? E a cultura também vai influenciar bastante. Como exemplo disso, nós temos o seguinte: o gesto de cumprimentar pessoas. Como é que você cumprimenta alguém, né, quando você chega, um conhecido seu? Né, os mais jovens, por exemplo, têm o costume de dar, né, uma batida de mão uma na outra. Né? Hoje em dia, a maioria das pessoas estão fazendo isso por conta, né, da pandemia, então chega só dar um socozinho, né, mão com mão, para não ter muito contato. Mas antes da pandemia, às vezes os mais jovens tinham tapinhas, né, batia um tapa na mão do outro, né, fazia vários gestos. As pessoas mais formais chegam e cumprimentam, né, com as duas mãos. Mas se você for lá para o Japão, você vê que as pessoas se cumprimentam de uma maneira diferente. Elas chegam e encurvam o corpo um na frente do outro, certo? Já em outra cultura, por exemplo, na cultura árabe, pode ser que as pessoas cheguem lá e se cumprimentem com beijo no rosto, certo? Então, observe que para cada cultura existe uma alteração no significado dos gestos, dos movimentos. Isso é determinado de cultura para cultura e de época para época, ok? Bom, hoje em dia, como é que está a cultura corporal dos nossos jovens, né, da nossa geração? O que aconteceu? Como é que essa época de hoje é influenciada na sua cultura corporal? Então, os jovens têm uma cultura do movimento diversificada e conectada com a tecnologia, certo? Então, hoje nós temos uma gama bastante diversificada de tecnologia móvel ao nosso redor e que acaba por influenciar a nossa cultura do movimento, certo? Então, por exemplo, quando você está ali jogando uma partida de futebol, seja como espectador ou como o próprio jogador, e aí de repente você viu aquele lance muito bacana de alguém que fez um gol, e aí você, por sorte, estava ali filmando com o seu celular, né? Gravou aquele momento e aí, naquele exato momento, você também posta na sua rede social, né? E ali fica gravado, fica eternizado. Se pegar bem, pode até viralizar, como dizem por aí, que é quando compartilha para muitas pessoas, né? E aí, então, aquele gesto daquele gol formidável, ele acaba ganhando um significado muito grande, né? E isso foi graças à tecnologia, né? A mesma coisa quando você quer compartilhar momentos, né, com a sua família, e você vai lá e tira um selfie, né, selfie com seu pai, sua mãe, seus irmãos, todo mundo sorrindo, se abraçando. Ali tem um significado também, ali tem algo, uma mensagem querendo ser passada por meio daquele gesto, que é a felicidade, né, o sorriso no rosto das pessoas ali naquele momento, e aí você comunica isso por meio daquela foto que você tirou. Então vejam a relação que a tecnologia tem com a cultura do movimento hoje em dia também. Bom, falando nesse objeto tão importante chamado cultura do movimento, é que a educação física se apropriou disso para estudar e para fazer com que as pessoas que leiam, né, esse conhecimento, se apropriem desse conhecimento, tenham uma capacidade de observar, tenham uma capacidade de adquirir conhecimento, como se fosse uma linguagem, né? O nosso movimento, na verdade, é um tipo de linguagem. E quando você estuda isso através da educação física, você passa a entender essa linguagem. Então, a educação física, atualmente, tem como objeto de estudo o homem em movimento e pode ser entendida como uma área que interage com o ser humano em sua totalidade, englobando aspectos biológicos, psicológicos, sociológicos, culturais e a relação entre eles. Então, pessoal, isso quer dizer o seguinte:
que, como eu estava falando anteriormente, que a cultura corporal ela é uma manifestação de linguagem. Você estudar a cultura corporal faz com que você seja bastante hábil no uso dessa linguagem, que você fale não somente aquela linguagem corporal do seu contexto, mas também se aproprie da linguagem corporal que existe por aí, pelas diversas culturas do mundo. E isso é muito importante. Da mesma forma como você se apropria da sua língua materna, a língua portuguesa, para falar muito bem, né, entender o que os outros estão comunicando, você pode se apropriar da linguagem corporal para entender o que as pessoas estão falando com o seu corpo, com os seus gestos, com os seus movimentos. Então, a educação física distingue a cultura corporal em 5 categorias. Quais são elas? Esportes, jogos, ginástica, lutas e dança. Então, nós temos aí essas 5 categorias, tá, que fazem parte da cultura corporal, sendo que todas elas são carregadas de intenções, de significado, de gestos, como eu falei para vocês, tá bom? Então, a gente pode colocar até como um 6º lugar ali nessa categoria os gestos corporais, tá bom? Que não são exatamente movimentos onde as pessoas se divirtam, mas ela é utilizada para se comunicar no dia a dia. Então, observem agora esse vídeo aqui para vocês entenderem melhor cada uma dessas categorias do movimento. Podemos dividir as manifestações da cultura corporal em 5 categorias. Esportes: qualquer tipo de prática que esteja vinculada a federações e confederações, cujo papel é o de regulamentar as regras dessa prática. Jogos: atividade de caráter lúdico com normas livremente estabelecidas pelos participantes. Ginástica: atividade que visa desenvolver, fortalecer e dar flexibilidade ao corpo através de rotinas de exercícios físicos. Podem ser levados a cabo para fins de competição, como o desporto, ou para fins recreativos. Lutas: disputas em que os oponentes devem ser subjugados, mediante técnicas e estratégias de desequilíbrio, contusão, imobilização ou exclusão de um determinado espaço na combinação de ações de ataque e defesa. Dança: arte de mexer o corpo, através de uma cadência de movimentos e ritmos, criando uma harmonia própria. Muito bem, aí nós vimos o significado de cada uma das categorias da cultura corporal de movimento, certo? Deu para entender lá direitinho? Então, vamos ver o que vocês entenderam, tá bom? Através da nossa DLI. Muito bem, então questão 1, tirada aí do Enem de 2009, olha só. A cultura corporal de movimento está expressa em jogos, esportes, danças, artes marciais, lutas, ginástica e outros movimentos que ainda são emergentes. Certos movimentos são significativos para determinada região do país, mas não para outras. Você, por exemplo, que nasceu e cresceu em determinada cidade, pertencente a uma região do nosso país, aprendeu e praticou alguns jogos, esportes e dançou um tipo de música, porque tais manifestações são parte integrante da sua comunidade. Então aí tem esse texto introdutório e agora vem a questão mesmo, olha lá. Essa é a parte mais importante, tá? O Brasil tem características culturais embasadas na miscigenação de raças e etnias que influenciam a manifestação de movimento, como, por exemplo, letra A, B, C, D ou E. Vejam aí qual é a resposta, a alternativa, marca a alternativa correta. E vamos para a questão número 2. O movimento humano é o grande objeto de estudo da educação física e cabe a ela oportunizar às pessoas o conhecimento da cultura corporal. Neste sentido, defina as 5 manifestações da cultura corporal de movimento. Respondam aí para mim essas duas, que daqui a pouco eu retorno para corrigir e vou acompanhando aqui no chat público junto com vocês, tá bom? Até daqui a pouco.
Voltamos, pessoal, e eu gostei de ver a participação de vocês aqui no chat público, viu? Estive acompanhando, ajudando na resposta, tá bom? Lembrando, sempre nas próximas interatividades, vocês tentem ser o mais objetivo possível, colocando somente o nome e a resposta de vocês, tá bom? Para a gente poder ganhar tempo. Então vamos lá, deixa eu ler aqui quem respondeu. Então, começando com a Ana Caroline, ela respondeu a letra D. A Ana Paula respondeu letra D também. Marleida respondeu letra C. Iris, letra E. Antônio, letra E. Carla Carolina, letra D. Jean Santos, letra E. Jacques Batista, letra A. Maicon, não, Ediane, né? Ediane Cristina, letra D. Marleida de novo, letra C. Pedro Henrique. Cadê Pedro Henrique? Ficou faltando aqui, só colocou questão 2. Elaine Cerdeira, letra E. Ana Paula, letra D, da Escola Estadual Benjamin. Rianda, não colocou aqui a resposta. Reginilson, letra D. Larissa, letra D. Aqui, Rianda, colocou a letra D. Brenda, letra D. Henrique, colocou. Resposta da questão 2 é B. Neiane Silva, letra D. Larissa, letra C. Gabriel, questão letra D. Iris, tirando a letra C, todas as outras têm algo brasileiro. Olha só, interessante, hein? Dinelson, questão 1, letra C, e questão 2, jogos, dança, lutas, ginástica. Olha aí, o Dinelson já respondeu também a número 2, né? Cecília Galvão, questão 2, esporte, jogos, ginástica, luta e dança. Patrícia, né? Letra D. Marinaldo, letra D. Vitória, letra B. Uber, letra D. Breno, letra C. Carlos Eduardo, letra D. Fernanda. Fernanda está em dúvida aqui. Não é aula do terceiro ano, não, Fernanda. Aqui é EJA. Marleide, letra D. Kívia, letra E. Clemerson, letra C. Pedro Henrique, questão 2. Ele respondeu esporte, jogos, dança e ginástica. Aurenice, letra E. Anne Gabriel, letra D. Irla, letra D. Jean Santos. Cadê? Questão número 2, não colocou aqui. Lucas Gomes, também está perdido, né, Lucas? Reginilson, letra D. E aqui encerrou, né, as respostas. Muito obrigado aí pela participação e vamos ver qual foi a resposta correta na questão número 1. Então a resposta é a letra A. Por que a letra A? Nem todo mundo sabe que a capoeira nasceu durante a época da escravidão no Brasil. Pesquisas indicam que entre 3 e 5 milhões de africanos indígenas foram traficados para trabalhar à força, principalmente na agricultura, mineração ou com serviços domésticos. Então a capoeira é fruto dessa miscigenação. A capoeira era nessa época uma forma de luta e resistência dos escravos, estes proibidos de praticar qualquer tipo de luta pelos senhores de engenho. Disfarçavam os movimentos de combate com música e dança, criando assim a capoeira. Então tudo a ver lá com a questão da miscigenação que acabou influenciando essa manifestação da cultura corporal, que é a capoeira, tá bom? E agora a questão 2, vamos ver aí qual é a resposta. Então, uma resposta subjetiva, ou seja, ela não tem uma resposta completamente correta, né? Aqui envolve a definição dos 5 componentes da cultura corporal. Então, vocês colocaram aí os 5, mas vamos ver quais são a definição de cada um deles. Tá? Então, esportes.
qualquer tipo de prática que esteja vinculada a federações e confederações, cujo papel é o de regulamentar as regras dessa prática. Jogos, atividade de caráter lúdico com normas livremente estabelecidas pelos participantes. Ginástica, atividade que visa desenvolver, fortalecer e dar flexibilidade ao corpo através de rotinas de exercícios físicos. Podem ser levados a cabo para fins de competição, como desporto, ou para fins recreativos. Lutas, disputas em que o oponente deve ser subjugado mediante técnicas e estratégias de desequilíbrio, contusão, imobilização ou exclusão de um determinado espaço na combinação de ações de ataque e defesa. E, por último, a dança. O que é a dança? É a arte de mexer o corpo através de uma cadência de movimentos e ritmos, criando uma harmonia própria. Muito bem, pessoal. Então, essa foi a nossa DL de hoje, juntamente com o nosso conteúdo. Agradeço a participação de vocês e vejo vocês na próxima aula. A sua aula continua no próximo vídeo.